Série especial Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai. Na expectativa de abertura dos arquivos ultra-secretos da Guerra do Paraguai, a Rede Brasil Atual vai discutir o conflito armado mais violento da América do Sul e até hoje não totalmente esclarecido. O episódio que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, encerrado em 1870, tem reflexos até hoje na história dos países envolvidos. A quem interessa manter em segredo esses documentos? A opinião pública brasileira não tem direito à verdade? Quem tem medo da Guerra do Paraguai? Série especial de entrevistas da Rede Brasil Atual. Dentro da série Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai, conversamos com historiadores que publicaram livros entre os anos 60 e 80 sobre o conflito mais sangrento da América do Sul, que envolveu de um lado Brasil, Argentina e Uruguai e de outro o Paraguai. Ouvimos o argentino Leon Pomer, autor do livro A Guerra do Paraguai, Grande Negócio, e o brasileiro Júlio José Chiavenato, que escreveu Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai. Os dois apontam que a Inglaterra teria apoiado os países aliados contra o Paraguai. Hoje o nosso diretor de jornalismo, Oswaldo Luiz Colibrivita, e eu vamos conversar com o historiador Francisco Doratiotto, mestre e doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, professor da UNB, membro do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, membro correspondente da Academia Paraguaia de História e também da Academia Argentina de História, e autor do livro Maldita Guerra. Bom dia, professor Francisco Doratiotto. Bom dia, é um prazer falar com vocês e seus ouvintes. Bom dia, professor. Já vamos começar aqui. Primeira pergunta para o senhor é se o senhor é a favor da abertura desses arquivos sobre a Guerra do Paraguai e se o senhor acha que vai ter alguma novidade aí que o senhor ainda não sabe a respeito se forem abertos os arquivos. Olha, se existisse esse arquivo, eu seria a favor, mas eu acho muito improvável que exista um arquivo Guerra do Paraguai, como é citado normalmente, que seria um arquivo ultra-secreto, e se é tão ultra-secreto, eu me pergunto como é que as pessoas sabem que ele existe, né? Mas um arquivo ultra-secreto, Guerra do Paraguai, no arquivo do Itamaraty. Eu pesquisei lá durante meses, mais de uma vez, conheço diplomatas, conheço os arquivistas. Quando eu pesquisei, fiquei 2 meses pesquisando numa das minhas pesquisas, fiz amizade com os funcionários, e nunca ninguém falou, ninguém conhece esse arquivo. Eu lhe garanto, eu lhe digo o seguinte, eu acho que se existir um arquivo secreto, Guerra do Paraguai, no Itamaraty, eu diria que os diplomatas brasileiros merecem ganhar o Oscar de melhor ator, porque eles são excelentes atores. Mas dizem também que alguns arquivos estão com o Exército Brasileiro, na verdade, né? Eu não conheço nenhum historiador que trabalhe, eu não trabalhei no arquivo do Exército, esclarecer, mas é que normalmente a referência é sempre ao Itamaraty. No Itamaraty eu acho altamente improvável que exista qualquer coisa. No Exército eu não trabalhei, mas eu conheço os outros historiadores que trabalham o tema Guerra do Paraguai, e nenhum deles levanta ou tem suspeita que exista um arquivo secreto. Eu escuto apenas na imprensa, normalmente, ou de políticos. Veja bem, eu não digo que não exista documentos inéditos ainda sobre a Guerra do Paraguai, porque um arquivo tem milhões de documentos. O pesquisador que vai em arquivo sabe a dificuldade que é, porque os documentos vêm do século XIX, foram catalogados. Então, por exemplo, pode ser que um documento referente a uma batalha naval, o tema principal desse documento fosse transporte de carvão, vamos supor. E pode estar classificado em transporte marítimo, vamos dizer, ou carvão. E então a gente não tem, esse documento está mal classificado ou está com outra classificação e ainda não foi pesquisado. Então eu não descarto a hipótese que existam documentos inéditos sobre a Guerra do Paraguai. Agora, quem citou isso é a pessoa que já está mexendo com alguns arquivos ligados à ditadura militar, que é o caso do ex-secretário de Direitos Humanos, o Paulo Vanucci. Ele foi um dos que citou, só para citar, né, para dizer mas alguém ele não é que falou. Não, ele não é historiador, mas ele, por exemplo, levantou um livro chamado Direito à Verdade e à Memória, onde ele pediu para historiadores, jornalistas e escritores e pessoas de pesquisa, naturalmente, que investigasse a ditadura militar. Se ele está se referindo à Guerra do Paraguai, nós aqui, né, professor, imaginamos que tem alguma coisa que ainda não foi revelada, né? Pois é, o Nilmário Miranda também, o ex-ministro, também citou textualmente o Itamaraty. Eu, quando vi isso, eu fiquei pasmo, porque realmente eu acho que é um pouco lenda urbana, sabe? Mas tomara que exista um arquivo com documentos inéditos, porque é o sonho de todo historiador, mas eu
Eu acho que se houver, provavelmente é que estão mal organizados. Veja bem, existia um arquivo secreto realmente, proibido de ser pesquisado, chamado Guerra do Paraguai no Itamaraty. Ele foi liberado em 1997. Eu acho que a origem de toda essa celeuma é que as pessoas não tomaram conhecimento que existia esse arquivo e que ele foi liberado. Esse de 1997 que foi uma decepção, não tinha quase nada de interessante, não tinha nenhuma novidade. Dificilmente vai surgir um documento bombástico que pudesse alterar as grandes interpretações que já existem sobre a guerra. Pode acontecer de ter algum texto que desabone, de certa forma, o Duque de Caxias ou o Conde D, né? Olha, o Duque de Caxias eu acho difícil que ele saia menor numa revelação de documentos. O Caxias, ele foi verdadeiramente um grande chefe militar na guerra, primeiro. Segundo, ele foi corajoso. Terceiro, para os padrões da época, ele foi patriota, quer dizer, ele era um senador do Partido Conservador, já tinha feito tudo na vida, já tinha sido primeiro-ministro, poderia ter ficado no Rio de Janeiro tranquilo, curtindo a aposentadoria dele. Ele, com 60 e poucos anos, naquela época era ser muito velho, ter 60 e poucos anos, ele vai para a Guerra do Paraguai no momento em que o exército aliado estava prostrado psicologicamente. E todo o desempenho dele na guerra, enfim, pode-se criticar opções que ele fez, etc. Mas, no geral, eu creio que a figura do Caxias não tem como ser diminuída. Agora, o Conde D, ele é quase uma unanimidade entre historiadores, o desempenho dele na guerra, aspectos de crueldade, ele não queria ir para a guerra, foi forçado para a guerra, Dom Pedro obrigou-o a ir, enfim. Então, acho que sobre o Conde D pode ter documentação desabonadora, mas, enfim, nós já conhecemos a figura histórica dele, a boa parte dos historiadores, ou quase todos, não tem uma visão positiva do papel dele, não. Acho que essa questão de aparecer o nome Guerra do Paraguai toda hora me soa mais como uma cortina de fumaça para esconder outras coisas mais importantes. Por exemplo? Eu não sei, mas, por exemplo, a construção de Itaipu, né? O preço de Itaipu original ficou muito mais caro que o preço original. Como é que fica? Lá no Paraguai é conhecido, por exemplo, de fortunas que foram construídas em Itaipu. Agora, será que do lado brasileiro, por exemplo, foi todos os gastos foram de acordo com o plano original e o dinheiro foi bem gasto? Por uma hipótese. O senhor está levantando uma lebre aí. Outra, por exemplo, mais recente, é a questão, por exemplo, do programa nuclear brasileiro. Quer dizer, nós sabemos que o Brasil, isso a imprensa publicou, desenvolveu uma tecnologia nova de centrífugas, etc. e tal. Quer dizer, se a gente liberar esse tipo de informação, é uma informação industrial que tem um custo financeiro, quer dizer, então de repente nós não temos interesse eu estou supondo, é uma hipótese, é um raciocínio, nós não temos interesse em liberar esse tipo de informação. Imagine, por exemplo, um arquivo sobre a Amazônia dos anos 60 e 70, aí a gente vai falar assim, mas já tem 40 anos, está na hora de liberar, mas de repente o sistema de defesa militar da Amazônia hoje utiliza estratégias e informações que vem da década de 60. Então, revelar um documento da década de 60 sobre isso pode, nesse momento, comprometer a defesa da Amazônia. Os 40 anos está bom também, né? Na Guerra do Paraguai já tem que liberar tudo. Que não, mas que tem o que eu te falei, eu acho que não existe um arquivo secreto Guerra do Paraguai no Itamaraty. Eu acho altamente improvável. Se existe em outro lugar, eu não posso dizer. E, Doratioto, em relação à participação ainda de Duque de Caxias, em relação à ida de escravos, né, dos negros para a guerra, seria algo desabonador ou não? Olha, tanto o Brasil quanto o Paraguai tinham escravos, é bom lembrar isso. O Paraguai tinha escravos. O Paraguai, numa população de 400 mil pessoas, os números são muito variáveis, quase todos os números sobre a guerra são variáveis, mas eu penso que seria um número mais próximo do real. 400 mil pessoas tinha 40 mil escravos negros. Tá? Era diferente da escravidão no Brasil, porque a escravidão não era o pilar do sistema econômico, do sistema produtivo paraguaio, mas era o pilar do sistema brasileiro. Então os dois tinham escravos. Os escravos paraguaios das Estâncias da Pátria foram mobilizados, enviados primeiro para a frente de batalha, tanto é que a população paraguaia praticamente não tem negros, morreram em combate. No caso brasileiro, também foram enviados escravos, mas atenção, existe uma confusão, existe um historiador do Rio de Janeiro, um excelente, Ricardo Salles, que estudou a escravidão na guerra e ele faz esse alerta. Não se pode confundir negros na Guerra do Paraguai com escravos. Quer dizer, todo escravo era negro, mas nem todo negro era escravo.
Então, segundo os cálculos do Ricardo Salles, no máximo 10% dos combatentes seriam compostos de escravos libertos para irem para a guerra. Libertos, né? Libertos para irem para a guerra, quer dizer, era o preço, mas seria 10%, não é como se diz a maioria da tropa, o grande número da tropa. Agora, de negros, não, negros teria mais, porque existiam negros libertos, mulatos, assim como brancos pobres também eram obrigados a ir para a guerra, etc. Estamos conversando com o professor Francisco Doratioto, autor do livro Maldita Guerra. Colibri. Na abertura do seu livro, o senhor comenta alguns fatos colocados por outros historiadores, do caso Leon Pommer, do livro A Guerra do Paraguai, Grande Negócio. O senhor também cita o escritor Júlio José Chiavenato, que escreveu o genocídio americano, a Guerra do Paraguai. O senhor fala sobre revisionismo. Eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte o que é isso e por que o senhor claramente contesta o que eles escreveram na sua pesquisa. O revisionismo, há vários revisionismos históricos, ele surgiu basicamente nos anos 60 e o Leon Pommer, que é um historiador argentino sério, competente, ele escreveu um livro chamado, no original, a primeira edição, A Guerra do Paraguai, Grande Negócio, em que ele faz uma análise da guerra, que teve profundo impacto na Argentina, faz pesquisa em fonte primária, quer dizer, vai em documentos. O livro dele tem notas de rodapé, quer dizer, um trabalho de historiador, não é um trabalho de narrativa pura e simples, quer dizer, nós não damos informações sem dizer de onde tiramos essa informação, que é para outro pesquisador ir lá e, de repente, uma outra interpretação pode esclarecer. Nem sempre o documento não fala sozinho. Eu tenho que interpretar o documento, eu, o historiador. E um historiador com uma outra formação, às vezes mais perspicaz ou algo assim, pode, de repente, chegar a conclusões diferentes e melhores. Por isso que nós pomos nota em rodapé. Primeiro, para indicar que não estamos inventando. E segundo, para permitir que a pesquisa científica avance, o conhecimento avance, né? Então, o Leon Pommer escreveu esse livro e, nesse livro, ele responsabiliza o governo inglês e os banqueiros ingleses. Mais tarde, quando ele esteve exilado no Brasil, ele escreveu um livro de divulgação numa série chamada História Popular, Nossa Guerra contra esse Soldado, aí tinha a foto de um soldado paraguaio na capa, em que ele disse textualmente que a Inglaterra foi a responsável pela guerra. No entanto, nos anos 80, ele escreveu uma carta para um pesquisador, um historiador brasileiro, que é o primeiro que vai contestar essa visão, Luiz Alberto Muniz Bandeira, que tem muitos livros, é muito conhecido, e ele fez uma tese de doutorado que foi publicada com o título de O Expansionismo Brasileiro. E nesse livro tem uma carta do Leon Pommer para o Muniz Bandeira, os dois são amigos pessoais, em que o Leon Pommer reconhece que não foi a Inglaterra que fez a guerra. E depois ele também publicou um artigo, se eu não me engano, no antigo Caderno Mais da Folha de São Paulo, que ele disse que ele não falou que era a Inglaterra, e sim os banqueiros ingleses que tinham interesse na guerra. Qual é a opinião do senhor que estudou? Olha, para a Inglaterra essa foi uma guerra no fim do mundo que tinha pouco interesse para ela, tem muito interesse para nós. A Inglaterra, o governo inglês em si, permaneceu neutro, primeiro. Segundo, há que se lembrar que quando começou a guerra, o Brasil estava de relações diplomáticas rompidas com a Inglaterra. Nós não tínhamos relações diplomáticas. Então não poderíamos ser agentes, supostos agentes, do imperialismo inglês na região. Terceiro, os banqueiros efetivamente emprestaram dinheiro. Mas não só Brasil, a Argentina tentou emprestar dinheiro na Inglaterra, Solano Lopes também. Nós temos que lembrar que o capital, ele não tem patriotismo, ele não tem nacionalidade, ele busca lucro. Então, um banqueiro, ele empresta dinheiro para quem pode devolver esse dinheiro com juros. Agora, o Paraguai, e também tem que lembrar isso, é Solano Lopes que começa a guerra, né? Quer dizer, é Solano Lopes que ataca o Brasil, Mato Grosso primeiro, depois o Rio Grande do Sul, é Solano Lopes que ataca a Argentina. A Guerra do Paraguai, chamada Guerra do Paraguai, há outras designações, Guerra da Tríplice Aliança, por exemplo, não é uma guerra iniciada pelo Brasil nem pela Argentina. Mas, professor, no seu livro mesmo, o senhor não fala que, falando das origens, né, dessa guerra, que o Brasil teria invadido primeiro o Uruguai, não é isso? Sim, esse vai ser o pretexto para o Solano Lopes declarar invadir o Brasil. Quer dizer, o Solano Lopes estabeleceu como objetivo, como interesse nacional paraguaio, que não houvesse intervenção argentina e brasileira, como estava havendo no Uruguai, para depor o governo Blanco, né, do Partido Blanco, que era um governo que tinha convencido o Solano Lopes, aparentemente, quer dizer, a gente não pode ter certeza disso, mas a documentação leva a pensar isso, que Brasil e Argentina iriam invadir o Uruguai, ocupar o Uruguai e depois se voltar contra o Paraguai. Agora, pelo direito internacional, claro, a intervenção brasileira
no Uruguai foi, naquele momento, um grande erro político. Foi um governo fraco, que era o governo liberal do Rio de Janeiro, pressionado pelos interesses dos fazendeiros gaúchos que tinham fazendas no Uruguai e que estavam tendo seus interesses comprometidos pelo governo Blanco, que não queria mais ficar sob a tutela nem brasileira nem argentina. Na origem, que o senhor fala, da origem, o senhor explica bem no livro, o Paraguai era um país estratégico, né? Porque a gente está falando de invasão de Solano Lopes invadiu o Mato Grosso e Correntes na Argentina, o Brasil invadiu o Uruguai, a Argentina estava preocupada com tudo isso. A questão era estratégica, porque o Paraguai fica numa posição estratégica, né? E na verdade era estratégico para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil, porque nós temos que lembrar que a ligação, Mato Grosso era uma província, na época se chamava província, né? Mas o que é hoje o estado de Mato Grosso Sul e Mato Grosso, província de Mato Grosso era isolada do resto do país. Então, por exemplo, quando Solano Lopes atacou Mato Grosso, a notícia por terra, vinda a cavalo, demorou 2 meses para chegar no Rio de Janeiro. Era impossível, por exemplo, transportar víveres, alimentos, comunicações. Então, esse caminho, quer dizer, por terra mesmo, isso somente será possível em 1912, com a ferrovia noroeste do Brasil, que vai chegar em Mato Grosso. Antes disso, antes de 1912, até o começo do século XX, tinha-se que descer navegando pela costa brasileira, subir o Rio da Prata, navegar o Rio Paraná e Paraguai, passando por Assunção. Então, para o governo brasileiro, para o Império do Brasil, a manutenção da unidade territorial do país, quer dizer, a manutenção de Mato Grosso no Império, passava pela livre navegação do Rio Paraguai. Então, um pressuposto necessário. Esses rios, o Paraguai, Paraná e Rio da Prata, estratégicos, e claramente, sim, na questão do comércio. Aí. Exatamente. A senhora acredita que todo começo de guerra tem a questão política? Sim, mas a questão econômica, ela é que norteia a invasão de um país, ou a declaração da Tríplice Aliança, 3 países contra o Paraguai? Olha, cada guerra é uma guerra, né? Cada guerra tem um motivo. Agora, no caso da Guerra do Paraguai, por exemplo, o Muniz Bandeira, ele vai mais por um viés, ele não chega a assumir totalmente, mas ele dá uma ênfase no aspecto econômico, dizendo o seguinte: Carlos Antônio Lopes, que foi um grande estadista, tinha uma visão de longo prazo, era um homem muito inteligente, ele procurou abrir o país após a morte do ditador anterior do Francia, que morre em 1840. E ele envia, inclusive, alguns estudantes para a Europa, para estudar engenharia, etc. E contrata uma empresa inglesa para representar os interesses do Paraguai, que o Paraguai não tinha serviço diplomático. Então, essa empresa inglesa chamava-se Blight & Company. Ela foi a responsável, por exemplo, pelo equipamento da primeira ferrovia que o Paraguai tem, que é enviado à Inglaterra, telégrafo, contrata engenheiros, médicos na Europa que são enviados para o Paraguai. Esse pessoal, esses 200 a 300 ingleses, mais ou menos, escoceses, eles vão ser os responsáveis por um salto de modernização no Paraguai no final dos anos 1850, começo dos anos 1860. Só que para fazer isso o Paraguai precisava de dinheiro. Ou seja, precisava aumentar as suas exportações. E basicamente o que o Paraguai exportava era erva mate para o Rio da Prata. E segundo o Muniz Bandeira, ele mostra no início dos anos 60, havia uma decadência, uma queda do preço do mate no Rio da Prata, e um dos concorrentes, quer dizer, o outro concorrente era exatamente o mate produzido no Brasil. Então aí Solano Lopes, que assumiu o poder em 1862, teria começado a se interessar em achar um outro caminho para exportar o mate, para comércio externo, que seria através do porto de Montevidéu e não de Buenos Aires. E, portanto, daí o interesse de Solano Lopes em apoiar o governo uruguaio, que estava sendo hostilizado pelos governos brasileiro e argentino. Estamos conversando com Francisco Doratiotto, historiador, professor da Universidade Federal de Brasília e autor do livro Maldita Guerra. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Voltamos a conversar com o professor Francisco Doratiotto, historiador, professor da Universidade Federal de Brasília e autor do livro Maldita Guerra. Professor, ainda sobre a participação da Inglaterra na Guerra do Paraguai, o jornalista Júlio José Chiavenato diz que o primeiro rascunho do Tratado da Tríplice Aliança foi feito pelo embaixador da Inglaterra em Buenos Aires, Edward Thornton. Portanto, o governo inglês já teria o conhecimento dessa guerra. A Inglaterra não tinha interesse na guerra. No meu livro está publicado, você pode ver aí, a carta desse diplomata, o Thornton, que ele cita, tal. O Thornton
tem uma carta dele para o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, depois que o Paraguai prendeu o navio Marquês de Olinda, em Assunção, e que ele percebe que vai haver a guerra do Paraguai com o Brasil, ele escreve uma carta para o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, oferecendo seus préstimos pessoais para evitar uma guerra. Como eu sabia que ninguém ia acreditar nisso, apesar de eu enfim, ter um título, ser um professor universitário e, em princípio, a minha palavra ser crível, eu, inclusive, coloquei a fotocópia da primeira página dessa carta dentro do meu livro, tá aí? É verdade. Você pode olhar. Uma coisa é a gente inventar uma historinha bonitinha, conspiratória, tal, coerente internamente, que a Inglaterra que queria destruir um suposto país industrializado que não tinha indústrias acrescentes. E outra coisa é ir no documento e ver o documento, né? E a documentação britânica, que já foi pesquisada também, enviada do Rio da Prata, dos diplomatas, os diplomatas britânicos no Rio da Prata, a correspondência deles é muito negativa em relação ao Solano Lopes, porque o Solano Lopes efetivamente era um tirano, quer dizer, ele era um tirano e se tornou sanguinário durante a guerra. Ele mandou açoitar a mãe, fuzilar os irmãos, enfim. Então, é claro que ele não tinha uma boa imagem junto aos diplomatas. Mas uma coisa é a posição dos diplomatas e outra do governo inglês. O governo inglês ordenou, manteve uma neutralidade. Agora, é o que eu estava dizendo antes. Os banqueiros, por exemplo, emprestaram dinheiro. Claro, emprestaram dinheiro para quem podia pagar e dar lucro para eles. Agora, o banqueiro inglês é uma coisa, o governo inglês não é a mesma coisa. Qual é a sua opinião, né, a respeito dessa participação dos banqueiros ingleses? Segundo Leon Palmer, graças a esses empréstimos, é que a guerra se prolongou ainda mais. Quer dizer, o capital, então, o lucro, justifica, então, o genocídio? Não, primeiro, essa palavra genocídio eu questiono o uso, tá? Quer dizer, bom, então vamos falar... Genocídio é um termo bem técnico, ou o objetivo de extinguir e exterminar um povo por sua cultura ou por sua etnia. Não é o caso da Guerra do Paraguai. Agora... 95% da população masculina a partir de 7 anos de idade foi exterminada. Não. Ou esses dados estão errados? Vamos voltar para os banqueiros, aí vamos para essa questão para mantermos a ordem. Depois só explica o negócio dos números que são polêmicos. Não, né? Mas só a questão dos banqueiros. Por exemplo, o dinheiro que o Brasil, eu não tenho os dados quanto à Argentina, mas o dinheiro que o Brasil gastou na guerra, que foi em torno de 612 mil contos de réis, só para dar uma ideia, na época o orçamento anual do governo brasileiro, no primeiro ano antes da guerra, no último ano de paz, foi de 54 a 52 mil contos de réis. Então a Guerra do Paraguai custou equivalente a 10 anos ou 12 dos gastos públicos brasileiros. Muito bem, desse dinheiro que foi gasto pelo Brasil, apenas 12% vieram de empréstimos da Inglaterra. Da Argentina deve ter sido mais, tá? Mas não deve ter chegado a 30% não. Então só para dar um número concreto. Segundo, quanto aos números de perdas na Guerra do Paraguai, aí sim é tudo muito nebuloso, né? Quer dizer, é nebuloso, nós não sabemos quantos soldados o Brasil enviou na guerra. Por exemplo, há um número 50 mil, há um número 100 mil, e há quem diga, como o Ricardo Salles, que foram 150 mil. Nós não sabemos os números de mortes. Eu, por exemplo, eu trabalho mais com a ideia que foram 120 mil para a guerra e morreram 55 mil brasileiros. Mas o Ricardo Salles fala que morreram 100 mil. Quer dizer, de toda forma, é uma perda enorme. Independente do número absoluto, o fato concreto é que as perdas foram muito grandes. E no lado paraguaio também, que boa parte dos homens paraguaios morreram também é verdade. Mas, atenção, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio, a maior parte das mortes não se deram em campo de batalha com tiros, e sim como vítimas de fome, no caso paraguaio, mas também de doenças, cólera, diarreia, etc., tá? Agora, professor, o senhor coloca no livro esse percentual de mortes, né, entre os paraguaios de 8,7% da população a 69%. Realmente... É muito amplo, muito amplo esse espectro. Onde o senhor tirou esse 8,7%? Esse número mínimo é uma historiadora norte-americana que fez uma pesquisa, porque os números também são muito precários. Não existia... O censo paraguaio era muito precário, o Estado era precário, etc. Ela fez um cálculo com projeções. Ela chegou ao número máximo de 50 mil mortos paraguaios. Eu acho muito pouco, tá? Eu acho que é mais. Depois um outro historiador, Thomas Wigan, que eu conheço pessoalmente também, um excelente historiador, fez um estudo e disse que não é isso. Agora, o argumento dele, o raciocínio dele é o que eu faço meu. Nós não sabemos os números exatos. O que nós sabemos é que foi uma grande mortandade e que comprometeu, no caso paraguaio, comprometeu demograficamente o crescimento do país no futuro. Tá? Parece que antes de começar a guerra, pelo menos tinham 600 mil
habitantes, almas no Paraguai? Olha, eu acredito que houvesse 400 mil, porque o último censo sério que se tem notícia de 1840 apontava 250 mil, 220 mil. Mas acontece que o governo paraguaio, depois, no começo da década de 60, estabeleceu um censo que dizia em 1 milhão ou 800 mil, eu não lembro mais o número exato. Mas dizia por quê? Porque o Paraguai temia uma invasão por parte de Buenos Aires, temia uma guerra. Então, para assustar, para intimidar, né, o governo argentino de evitar uma invasão, inflou o número da população. E muitos historiadores depois, ou não necessariamente historiadores, mas enfim, estudiosos com um senso crítico menos desenvolvido, não se deram conta disso e ao comparar a população depois da guerra com o último censo dos anos 60, vai dizer, bom, realmente foi um genocídio. Não, mas a palavra genocídio é mal usada, inclusive porque esvazia o conteúdo verdadeiro, que é muito sério e trágico, da palavra genocídio. A gente acaba banalizando a palavra. Né? Mesmo que a gente não adote a palavra genocídio, foi uma grande mortandade, sem dúvida nenhuma. Um massacre, ou não? Olha, massacre também, o que você chama de massacre? Massacre é você matar a população ou soldado desarmado. Com exceção de alguns momentos pontuais, como a Batalha de Peribebuí, que o Conde D ordenou isso, né? Nós tivemos combates leais. O duro é também a gente saber que muitas crianças, né, e mulheres civis foram mortos também, né, professor? Bom, em todas as guerras, infelizmente, nenhuma guerra é bonita, né? Quer dizer, só é bonita depois que termina, que se constrói se mistifica, cria lá tal, não sei o quê. Agora, por exemplo, o uso de crianças tem duas grandes lendas que eu brinco, né? Que eu chamo de lendas urbanas, que hoje em dia tem de internet, né? Que é as crianças paraguaias na guerra e segundo, que Caxias teria ordenado jogar corpos no rio Paraguai com cólera para levar a cólera aos soldados paraguaios. As crianças efetivamente foram mortas na Batalha de Acostanhú. Né? Agora, o que não se comenta muito, porque veja bem, houve crueldade dos dois lados, mas normalmente só se fala de um lado, do lado aliado. E uma guerra, normalmente, a guerra um só mata o outro tendo ódio do outro, senão não mata. Então, normalmente, num combate corpo a corpo, as duas partes têm ódio entre si e fazem realmente coisas que depois nós, analisando friamente, não tendo participado dos eventos, classificamos como uma crueldade. Não deixa de ser crueldade, mas tem que contextualizar. Então, no caso das crianças paraguaias, por exemplo, na Batalha de Acostanhú, primeiro, Solano Lopes enviou crianças para lutar contra soldados profissionais. Quer dizer, isso é uma coisa impressionante. Segundo, ele mandou essas crianças vestirem barbas. Terceiro, essas crianças estavam a 2 quilômetros da tropa aliada, no meio do mato. Numa época que os binóculos, instrumentos de visualização, eram precários. Então, a tropa aliada que dá a carga e é a cavalo, só se dá conta que é criança quando está em pleno combate. E as crianças são massacradas, efetivamente, são mortas. Mas aí a responsabilidade histórica disso não pode ser jogada só de um lado. E quem ordenou crianças combaterem contra soldados profissionais? Não tem nenhuma responsabilidade histórica? Estamos conversando com Francisco Doratiotto, historiador, professor da Universidade Federal de Brasília e autor do livro Maldita Guerra. Professor, quais são os motivos que levaram Duque de Caxias a sair da Guerra do Paraguai? Existem duas versões. A versão oficial, que ele estava doente, e efetivamente ele desmaiou na Catedral de Assunção, depois da tomada da capital. E uma segunda versão, que eu assino embaixo, eu inclusive que recuperei as informações sobre isso, que ele estava desiludido com a guerra, não acreditava mais na guerra, não via sentido na guerra, e achou que a guerra tinha acabado, porque normalmente quando você ocupa a capital do inimigo, você ganhou a guerra, ele ocupou a capital do inimigo. E por que não acabou? Pois é, uma boa pergunta, quer dizer, porque Solano Lopes não se rendeu. Mas também os países aliados não poderiam ter dito, bom, então agora ele não vai se render, mas de qualquer forma vamos parar com isso e acabou e muda aí o tratado. Mas enfim. Uma guerra não acaba com decisão unilateral, quer dizer, se outra parte continuar atirando e bombardeando, como é que você vai acabar uma guerra? Bom, o Brasil queria continuar, né, professor? Como é que você vai acabar a guerra? Agora, existe sim um interesse aí, vamos contextualizar politicamente, o interesse de Dom Pedro II que a guerra continuasse até o fim. Né? Agora, até o fim não era matando Solano Lopes. O Tratado da Tríplice Aliança e o objetivo, toda a documentação mostra isso, o objetivo central do exército aliado era tirar Solano Lopes do poder.
Mas olha, matar o Solano Lopes também estava nos planos, hein, professor? Porque o próprio Leon Pommer falou isso já aqui num texto dele. Quer dizer, aquela história, né? Agora sempre passando para a história de hoje, né? Tinha que matar o Bin Laden para acabar com o negócio. Quer dizer, eles tinham também a intenção de matar o cara que está ordenando, né? Que está liderando do outro lado. É uma forma de acabar com a guerra. Matando ele, acabaria a guerra. Matando o líder adversário nem sempre mas nesse caso seria. Seria, né? No caso do Bin Laden, matar o Bin Laden não é o fim da guerra. No caso do Solano Lopes era o fim da guerra, efetivamente. Mas veja bem, esse raciocínio não é válido, porque em 1967, um diplomata, um primeiro secretário da embaixada da legação britânica em Buenos Aires, foi ao Paraguai para tentar tirar os cidadãos paraguaios que estavam lá dentro. Por exemplo, o engenheiro-chefe do exército paraguaio era um engenheiro britânico. O médico-chefe do exército paraguaio era o Dr. Stewart, que era britânico também. Então, e eles estavam impedidos de sair. Existia nesse momento provavelmente umas 50 famílias britânicas dentro do território paraguaio impedidas de sair. Então, o Gold, que era o secretário, foi e estabeleceu uma negociação com o Solano Lopes, em que o Solano Lopes se retiraria do Paraguai. E o lado aliado, o Caxias, estava aceitando, depois o Solano Lopes recuou. Então, se o Solano Lopes tivesse pedido para sair do Paraguai, ou tivesse sido vendido, a vida dele teria sido preservada. Agora, uma coisa é certa, ele não teria sido mantido no poder e seria impedido de voltar ao poder ou seus familiares. Existe aí informações no seu livro que a paz negociada sem vitória podia comprometer a estabilidade do regime monárquico brasileiro, é isso? Sim, por isso que Pedro II, porque Caxias em agosto de 1868, ele está cansado da guerra, desanimado, e o partido dele, que era o Partido Conservador, voltou ao poder no Rio de Janeiro, né, no governo brasileiro. Então ele escreve ao ministro da Guerra, que era amigo pessoal dele, dizendo o seguinte: olha, a guerra militarmente, Solano Lopes não é mais uma ameaça para nós, não tem sentido continuar a guerra, a única coisa que impede é essa maldita exigência que o Solano Lopes tem que sair do poder. E aí o Caxias defende que se negocie a paz com o Solano Lopes. E o Caxias era um soldado obediente, quer dizer, ele escreve isso para o ministro da Guerra, que é o superior dele, o ministro da Guerra consulta o imperador e Pedro II ordena a Caxias que continue a guerra. E o Caxias, que não acreditava mais na guerra, continua a guerra até tomar a capital do inimigo, que é Assunção, 6 meses depois. Agora, por que Pedro II insiste nesse aspecto? Tem nessa rendição. Tem dois aspectos. Um é que nós, hoje em dia, parece que damos pouco valor, mas que na época tem muito valor, que era a questão de honra nacional, honra do soberano, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, faz há pouco tempo, acho que uns 4, 5 anos, mais ou menos, o Japão pediu desculpas oficiais aos Estados Unidos por ter atacado Pearl Harbor, sem declarar guerra. Então, veja, essa questão da honra nacional. Então, Pedro II achava, primeiro, que o Paraguai tinha atacado, e atacou, né, o território brasileiro sem hostilidade do Brasil para o Paraguai. Logo, era uma questão de honra nacional. E, em segundo lugar, aí sim, é uma questão prática, quer dizer, existia uma forte contestação à guerra e a capacidade do governo imperial de vencer a guerra. Se o governo imperial parasse a guerra sem vencer, poderia acontecer o que aconteceu na Guerra da Cisplatina, que Pedro I não conseguiu vencer a guerra, né, a guerra de 1825 a 28 contra Buenos Aires, e depois foi uma das causas, não a única, que levou à crise que obrigou a sair do país, a renunciar. Na prática, ele foi derrubado do poder. Então, eu creio que também tem essa dimensão, quer dizer, a monarquia sairia desmoralizada se não vencesse a guerra, né? A partir daí, uma série de contradições internas vão se agravar, que vai levar mais adiante ao fim da monarquia. Agora, professor, o Leon Pommer disse que, exatamente já no período do Gaspar França, depois Carlos Antônio Lopes, existia praticamente uma distribuição de terras à população. E parece que o Duque de Caxias, enfim, os militares brasileiros estariam com dúvidas. Nossa, por que eles conseguem arregimentar tantas pessoas do lado do Paraguai para lutar contra? E o Leon Pommer explica que é porque eles eram proprietários da terra, eram os donos da própria terra, diferentemente do Brasil. Então, que havia escravidão. E eu queria saber, o senhor discorda dessa visão do Realmente, né? Quer dizer que os paraguaios lutaram bravamente lutaram bravamente porque eles acreditavam que efetivamente estava em jogo a independência do Paraguai. Que não estava, mas eles acreditavam que estava e que o objetivo dos aliados era
dividir o Paraguai entre si, né? Eles não poderiam ter outra visão, primeiro porque grande parte dos paraguaios eram analfabetos, ao contrário do que diz a lenda. Falavam só guarani, não falavam espanhol. E o único jornal que existia no Paraguai era do governo, logo não tinha liberdade, não tinha imprensa, não tinha fonte de informação, e era um país isolado. Então o que dizia o governo, e o Solon Lopes dizia isso, a propaganda dele dizia isso, que o país travava uma luta de morte, quer dizer, ele transformou ele mesmo na causa nacional. O que estava em jogo era ele no poder, né? Agora, quanto à questão dos paraguaios serem proprietários de terra, veja bem, existiam as instâncias da pátria, por exemplo, quer dizer, o primeiro governo, Gaspar de Francia, para ele se manter no poder, ele pegou e confiscou propriedades de todos aqueles que pudessem ser uma sombra sobre ele, e inclusive tentou impedir que as famílias tradicionais fizessem alianças com outras famílias tradicionais, proibindo o casamento delas. Então, para casar, você tem que pedir autorização para o ditador, ele só autorizava normalmente casamento de branco com a mulher indígena, para evitar esse tipo de coisa. E muitas propriedades foram confiscadas. Essas propriedades confiscadas foram não dadas como propriedade, mas camponeses puderam trabalhar essa terra. Mas só que o resultado do trabalho dessa terra ia para o Estado. Então tem um economista paraguaio, Reckenkrauer, que escreveu um livro em 1986, antigo já, pesquisando em arquivos diplomáticos britânicos, e o título é Grã-Bretanha e la Guerra de la Triple Aliança, em que ele mostra o seguinte, ele mostra quanto era pago, o que era produzido por esses camponeses, que era basicamente tabaco, erva mate, quanto se pagava para ele, quanto o Estado dava depois para o atravessador em Assunção, que normalmente era meia dúzia de famílias amigas do Carlos Antônio Lopes, e quanto isso era vendido, por quanto isso era vendido em Buenos Aires. E existia um processo de acumulação de capital na mão de uma pequena burguesia nascente, que era essa em torno da família Lopes, e dos próprios Lopes, a família Lopes, que usava o Estado como uma propriedade pessoal. Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação. Marilu, por favor. Muito obrigada, professor, pela entrevista de hoje. Um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para vocês e aos seus ouvintes. Muito obrigado. Conversamos com Francisco Doratiotto, historiador, professor da Universidade Federal de Brasília e autor do livro Maldita Guerra.